isso, você já deve ter lido nas redes sociais, porque é um assunto que vem sendo muito comentado. Trata-se de uma proposta de emenda à Constituição que propõe ou que prevê o fim da escala de trabalho 6x1. O que é isso? O trabalhador trabalha 6 dias na semana e folga um dia na semana, que normalmente é o domingo. Seria, portanto, esse único dia de folga para o trabalhador. E essa PEC, ela tem ganhado apoio nas redes sociais, porém ainda não conseguiu o número de assinaturas para ser protocolada na Câmara dos Deputados. A autoria é da deputada Érica Hilton, do PSOL de São Paulo. Essa PEC contava até o último final de semana, ou até antes do final de semana, com 71 assinaturas. São necessárias 171 assinaturas. E essa é uma proposta que teve como ponto de partida a mobilização do movimento Vida Além do Trabalho. A gente sabe que em vários lugares do mundo a redução da jornada de trabalho é uma realidade. Esse assunto a gente conversa agora com o deputado federal Merlong Solano, que está online, participa conosco, está em Brasília, né, deputado? Estou. Já chegou em Brasília para acompanhar esse momento tão importante para a nossa arte, nossa cultura, que é o tombamento da igreja de Lourdes, né, e também da decretação do Patrimônio Nacional para a nossa arte santeira. Agradeço aqui a sua disponibilidade em nos atender. Deputado, primeiro eu queria entender qual é a posição do senhor em relação a essa PEC e também que o senhor nos esclarecesse. Afinal de contas, os deputados do PT estão ou não assinando essa proposta de emenda à Constituição? O último dado que eu vi tinha apenas 37 assinaturas, dos quase 70 deputados que o partido tem. Bom, Cíntia, bom dia. Bom dia. Ontem à noite eu vi esse levantamento, já são 79 assinaturas, destas 79, 40 são do Partido dos Trabalhadores, e entre elas a minha. Então, é porque o diálogo, a comunicação dentro da Câmara, Cíntia, não é tão perfeita. Eu, por exemplo, não conheço ainda a deputada que apresentou essa PEC, pessoalmente, né? Então, eu fiquei sabendo da PEC dela há poucos dias. Logo que soube, eu assinei. Isso deve estar acontecendo com muitos outros deputados que, embora concordem com a proposta, ainda não tiveram conhecimento da mesma. É preciso que quem apresenta a emenda faça um trabalho de ir aos gabinetes ou procurar os parlamentares em outros lugares para que eles possam assinar a matéria. Então, é uma PEC que tem uma proposta muito interessante, porque a atual legislação impõe a jornada de trabalho de 44 horas no setor privado. E a última reforma trabalhista que foi feita permite que essa jornada seja organizada em 6 dias de trabalho, a chamada escala 6x1, que a proposta quer interromper e substituir por uma escala 4x3, uma escala em que os trabalhadores trabalhariam 4 dias e folgariam 3. A jornada seria distribuída em 4 dias. Se for 44 horas, 44 em 4 dias. Se for 40 horas em 4 dias. E então, acho que logo ela terá as assinaturas necessárias. O que, entretanto, Cíntia, não garante a sua aprovação. Claro. É somente para ela ser recebida, né? É somente para ela ser recebida. Porque esse tema não é a primeira vez que se apresenta proposta de emenda para reduzir a jornada de trabalho. A última grande alteração se deu na Constituinte, que elaborou a Constituição que está vigorando, que é a Constituição de 1988. Naquela época, o presidente Lula era deputado, o atual senador Paulo Paim era deputado. E eles apresentaram a proposta para reduzir de 48 horas, que era a jornada naquela época, 48 horas por semana, para 40 horas. Mas a Assembleia preferiu uma linha intermediária e aprovou essa atual jornada, que é de 44 horas. Então, é a que está vigorando. E de lá para cá, muitas propostas já foram apresentadas tentando fazer uma redução, para seguir o exemplo do que está acontecendo
já em vários países do mundo que já estão adotando jornadas em torno de 35, até menos de que 35 horas por semana. Inclusive com resultados muito positivos, né? Aumento de produtividade. Eu vi alguns dados de países que reduziram para 4 horas a jornada e que estão tendo resultados muito bons. Há um certo pânico assim no Brasil de que se isso acontecer vai quebrar todas as empresas, de que vai ter um desemprego em massa, porque toda vez quando tem alguma proposta nesse sentido, a gente ouve de imediato essa repercussão, né? É verdade. É sempre assim. No Brasil, na verdade, no mundo, né? Sempre que se projetam, se vislumbram alterações estruturais que beneficiem a maioria da população, há aqueles que estão acostumados com o status vigente e alardeiam que a economia vai se acabar, que vai ter falência em série. Foi assim na época do fim da escravidão, foi assim quando se começou a implantar a jornada de trabalho no Brasil e no mundo. Eu lembro que o próprio Dia do Trabalho, dia 1º de maio, e a fundação de muitos sindicatos pelo mundo afora, tem relação com a luta pela jornada de trabalho. Porque não havia na legislação, durante muito tempo, qualquer tipo de regulamentação sobre a jornada. E as empresas faziam da maneira como lhe era mais conveniente. De modo que as pessoas trabalhavam 10, 12, 14, 16 horas por dia. Era um regime de escravidão no mundo do trabalho. Então, trata-se de uma questão de grande relevância, porque tem a ver com aquilo que se produz para a sobrevivência de toda a sociedade, tem muito a ver com a saúde de milhões e milhões de pessoas que, muitas delas, vivem praticamente apenas para ir ao trabalho e para voltar para casa. Você imagina, Cíntia, quem mora na periferia de uma grande cidade, que tiver que pegar 2 ou 3 conduções para chegar no trabalho, essa pessoa gasta, somando o tempo de trabalho na empresa com o tempo de deslocamento, é uma pessoa que está gastando aí, às vezes, 14 horas por dia do seu dia apenas em função do trabalho. Então, a qualidade de vida vai lá para baixo, vem as doenças ocupacionais, como a ansiedade, a depressão, a tal síndrome de eu não sei pronunciar direito, deixa eu ler. Burnout, exato. E é um problema mundial que tem muita presença aqui no Brasil. Isso afeta a qualidade de vida das pessoas e afeta o sistema de saúde e também a produtividade das empresas. E como você disse, quem está ousando começar a organizar o trabalho de outra forma, dando mais atenção ao trabalhador e procurando melhorar a qualidade das condições de trabalho, está colhendo o fruto de melhor nível de produtividade. Entendi. Deputado, o assunto não tem a ver com a PEC 6x1, mas tem a ver com essa mesma perspectiva de que é preciso que o país ele seja voltado para uma parcela da população e a outra parcela mais vulnerável, mais pobre, ela receberia demais, benefícios demais. A gente está vendo isso, essa discussão em torno do corte do orçamento. E assim, eu imagino que para você fazer algo dessa monta, precisa de fato de muita discussão, de muita conversa, de muita análise, reunindo os atores envolvidos, que são os ministros de cada área, mas o que a gente vê é uma pressão muito grande sobre o governo e uma crítica de que o governo não se entende, quando na verdade o que me parece é que está se tentando chegar a um corte que seja o menos impactante possível para a população. Né? Eu queria saber do senhor qual é isso, como é que vocês estão acompanhando, vocês aí da bancada. Governo, você tem razão, você está fazendo uma leitura precisa da situação. O que o governo Lula está tentando fazer é encontrar formas de continuar o ajuste fiscal sem jogar o peso do ajuste sobre os mais pobres, que seria o que aconteceria se a gente fosse cortar, por exemplo, o BPC, o benefício de prestação continuada,
ou se a gente fosse desvincular a aposentadoria do salário mínimo. Como a gente sabe, a maior parte dos aposentados e pensionistas recebem o salário mínimo. Então, nós não queremos adotar esse tipo de medida. E chamamos a atenção do mercado, das pessoas que têm muito dinheiro, para o fato de que o Brasil, Cíntia, já está fazendo um ajuste fiscal muito grande. Veja só, nesse momento, enquanto que os Estados Unidos vão terminar o ano, este ano, com um déficit fiscal da ordem de 7% do seu produto interno bruto, o Brasil está com a meta de chegar a zero, e poderá chegar a zero. O ano passado, no ano de 2023, em função dos déficits herdados do governo anterior, nós tivemos um déficit fiscal da ordem de 2,3% do PIB. E esse ano já vamos zerar praticamente. Se não for zero, vai ser. Se não for zero de déficit, Cíntia, vai ser alguma coisa em torno de 0,2, 0,3. Veja só a diferença. Nós estamos caindo de 2,3 para zero alguma coisa, ou mesmo poderemos chegar ainda a zero. Não está fora de cogitação chegar ao final do ano com déficit zero. Mas aqueles que têm muito dinheiro querem mais. Querem que, no curto prazo, se resolva um problema que é estrutural, que é o problema do déficit fiscal brasileiro. Eu assisti a entrevista do presidente Lula ao senador Cajuru e um ponto me chamou a atenção. Quando o entrevistador perguntou ao presidente algo sobre uma avaliação dele, ele disse que ele não esperava encontrar essa sociedade tão dividida, tão polarizada como ele encontrou. E o senhor acredita que 2 anos depois o presidente Lula já conseguiu corrigir a rota para lidar com essa nova sociedade? Será que ele já percebeu que ele não está governando mais para os brasileiros como em 2002, mas para o mercado? Olha, Cíntia, eu acho que todos nós, incluindo o presidente Lula, que é o mais sábio de todos nós em termos políticos, ainda estamos com dificuldade de entender as mudanças fortes de mentalidade que aconteceram no Brasil e no mundo de 2010 para cá. Esse fenômeno do uso dos algoritmos para catalogar as pessoas em faixas de pensamento, em faixas de interesses e trabalhar de maneira científica para manipular o pensamento das pessoas, que é uma coisa mundial. Esse fenômeno, eu tenho muita dificuldade de lidar com ele. O nosso partido, como um todo, tem dificuldade de lidar com ele, e acho que até o nosso presidente. A gente imaginava, eu pelo menos imaginava, não vou colocar os outros, que chegando à presidência, mesmo com a polarização herdada da eleição, a gente faria um bom governo, como estamos fazendo, com muitas entregas na área social, como estamos entregando, com uma melhoria progressiva da área econômica, como está acontecendo. Eu imaginei que isso aí desarmaria a polarização e progressivamente aumentaria de maneira muito significativa a quantidade de pessoas dando sustentação política ao nosso projeto, que é de crescimento com inclusão social. Isso não está acontecendo. Nós estamos nos mantendo apenas equilibrados. E essa é uma equação que não nos interessa. Quem está no governo precisa ser capaz de convencer uma maior parte da sociedade dos seus projetos, tanto nas áreas sociais quanto nas áreas econômicas. Tá certo, então, deputado, muito obrigada pela sua entrevista. Vai ser uma semana realmente muito quente, né? Porque há uma expectativa de apresentação nos próximos dias. Não deve ser hoje, né? Porque o governo ainda quer apresentar o resultado dessa reunião para os presidentes da Câmara e do Senado, mas a gente acredita que até quarta-feira talvez seja possível a divulgação desses cortes. E aí eu acho que serão os últimos 2 anos com um rumo talvez diferente do governo, menos social e mais um foco no acerto econômico. Obrigada. Sim, obrigado. Estou à disposição. Só queria terminar fazendo uma recomendação. Essa última questão que você colocou, é tratada num vídeo pelo grande cientista brasileiro Miguel Nicoleles.
numa entrevista ao Luiz Nassif, do GGN. A Regina me mandou ontem à noite, ele problematiza isso muito bem. Eu quero recomendar aos seus telespectadores e ouvintes que tentem ver o vídeo do Miguel Nicoleles, que é o maior cientista brasileiro, questionando justamente isso, a força dos algoritmos das redes sociais na manipulação do pensamento das massas urbanas. Um abraço, bom dia. É um bom vídeo. Obrigada. Um bom dia para o senhor também. Muito bem, 7h41.